paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e no versículo de número 7 diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja, meus amados irmãos, que este homem chamado Paulo, ele tinha recebido de Deus muitas revelações. E a Bíblia diz ali, pela excelência das revelações. Não era simplesmente qualquer tipo de revelação. São revelações excelentes. São algo sobrenaturais acima de raciocínios humanos. A Bíblia, ela diz que o apóstolo Paulo, ele recebe essas revelações. A Bíblia diz que Paulo foi ao 3º céu e ele não sabe explicar se ele foi arrebatado somente em espírito ou se ele foi arrebatado com corpo para o céu e retornou para a terra com corpo. Olha o que ele diz: conheço o homem que em Cristo, no versículo 2, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Paulo não sabe explicar como foi este arrebatamento. Paulo não sabe explicar de que maneira que ele foi tomado para Deus e foi para o 3º céu. Ele não sabe se foi com o corpo. Ele não sabe se foi fora do corpo. Fora do corpo significa arrebatamento de espírito. Paulo está deixando bem claro que ele não sabe explicar a maneira em que Deus lhe revelou o 3º céu. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui nós podemos entender que Deus usava Paulo de forma sobrenatural. Paulo tinha a mente de Cristo. Paulo tinha recebido muitas coisas da parte de Deus. Paulo recebeu o evangelho, que é para pregar para os incircunciosos de coração, ou seja, para os gentios. Paulo recebe o evangelho. Paulo recebe as revelações de Deus. A Bíblia mostra que Paulo, ele é um grande missionário. Paulo é um grande homem com uma grande unção da parte de Deus. Paulo funda igrejas, ou seja, vou retratar aqui, Paulo, ele ganha muitas pessoas para Deus. Paulo, ele faz muitos líderes, ele ensina muitos homens, muitas mulheres. E estes homens e essas mulheres acabam recebendo de Deus unção, autoridade, conhecimento pelo poder do Evangelho. E nós vemos que em cada cidade Paulo, ele coloca um obreiro, Paulo coloca um presbítero para cuidar daquela comunidade. Vemos Paulo expulsar espírito de magia, espírito de adivinhação. Vemos Paulo curando muitas pessoas. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava muitos enfermos e espíritos imundos. Eles saíam, tamanha unção que havia no lenço de Paulo por causa do apóstolo Paulo. Vemos este grande homem de Deus, este grande homem usado de forma extraordinária. Coisas muito lindas Paulo fez. Paulo chega em Éfeso, implanta o evangelho lá, e a idolatria da cidade de Éfeso cai por terra. Paulo prega em Laodiceia e ganha muitas pessoas de Laodiceia. E Paulo vai pregando o evangelho em muita cidade, gentios e judeus e grego e romanos se convertem a Deus por meio da pregação de Paulo. Paulo tinha unção, Paulo tinha autoridade, Paulo tinha a visão de Deus, Paulo tinha discernimento de Deus. O homem
forte, ou o homem robusto diante do Senhor, ou o homem firme na sua fé, um homem que não disse ele mesmo que ele não era daqueles que retrocedia, mas ele avançava. Paulo avançava pelo reino de Deus. Paulo queria muitas vezes permanecer vivo para poder ganhar mais alguém para Cristo Jesus, aleluia. O homem que tinha muita fé, o homem que tinha muita unção, o homem que tinha muita convicção, Deus usava ele de forma extraordinária. A Bíblia diz que Paulo exorta até mesmo o apóstolo Pedro, que teve com Cristo em vida, enquanto Cristo estava em vida. Pedro foi um dos seus discípulos, do seu apóstolo, e a Bíblia diz que Paulo foi um abortivo, veio depois, e Paulo exorta Pedro face a face, pois Pedro se tornou irrepreensível. Veja que homem que Deus usava de forma extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Paulo pregou para imperadores, Paulo pregou para carcereiros, Paulo pregou para as autoridades judaicas, para as autoridades da Grécia, para as autoridades romanas. Veja que coisa extraordinária era a maneira que Deus usava Paulo. A Bíblia diz que anjos vinham e instruía Paulo do que tinha que fazer. Lembra do naufrágio? Um anjo de Deus falou com ele. A Bíblia diz que o próprio Cristo se manifestou a Paulo e falava com Paulo, e Paulo falava com Cristo. É uma coisa linda, é uma coisa gloriosa, é uma coisa fantástica até mesmo de se relatar, o homem usado por Deus. Mas aqui, meus amados irmãos, nós vamos entender aquilo que Deus faz da vida de alguém. Aqui nós vamos compreender a maneira que Deus trata com o ser humano. Nós vemos aqui na sua própria narrativa, que por causa das excelências da revelação, Deus colocou um espinho em Paulo. Por quê? Porque Paulo diz aqui o seguinte: para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação. Então escute, o problema do homem e da mulher de Deus é a exaltação. Deus não gosta que nós venhamos nos exaltar. E Paulo, ele tinha este problema de querer se exaltar por causa das excelências da revelação de Deus. E a Bíblia Sagrada diz: e foi-me posto um espinho na carne, e foi-me posto um espinho na carne, e foi-me posto um espinho na carne. Aleluia. Eu não quero me ater que espinho na carne era, porque tem muitas interpretações, mas o certo é que Deus estava lidando com esse sentimento no coração de Paulo de querer se exaltar. Um espinho na carne foi-lhe dado. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Paulo se sentia mal com o espinho na carne. Paulo se sentia fraco por causa desse espinho na carne. Se sentia debilitado, se sentia incapaz, se sentia um ninguém, se sentia um nada. Oh, aleluia! E por que Deus faz isto? Para que o homem não se exalte, mas se humilhe aos pés do Senhor. Para que o homem não queira achar que é alguma coisa. Para que o homem não pensa ser alguma coisa. A Bíblia diz que o espinho foi colocado, sabe para quê? Para que ele não se exaltasse. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Eu não sei qual é o espinho que Deus colocou na tua vida. Mas escute, este espinho que Deus colocou na tua carne é para você não se exaltar, mas glorificar a Deus e colocar Deus acima de todas as coisas. Quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem dá a mensagem é Deus, quem liberta é Deus, quem convence do pecado é Deus, quem escreve o nome no livro da vida é Deus, quem restaura é Deus, quem dá vida é Deus, quem mata é Deus que faz todas as coisas. Aleluia! É Deus que dá arrebatamento. É Deus que exalta, é Deus que abate, aleluia. E Deus estava dizendo isso para Paulo: Paulo, eu não quero que tu te exalte, por isso eu vou botar uma chave mestra em ti, para que quando tu querer se exaltar, eu somente use esta chave e te coloque da maneira que eu quero. Aleluia, glória a Deus. É isso que você está passando.
Deus colocou um espinho na tua carne. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo no versículo diz, orei ao Senhor, não adianta orar. Sobre espinho na carne, não adianta orar. Foi Deus que colocou, foi Cristo que colocou e Ele não vai tirar o espinho da tua carne. Não vai tirar. Aleluia. Aleluia. Se conforme com o espinho na carne. Deixa Deus trabalhar no teu orgulho, deixa Deus trabalhar na tua soberba, deixa Deus trabalhar no teu sentimento de querer se elevar acima dos demais. Deus está tratando comigo, Deus está tratando contigo, dê glória a Deus, porque Deus está cuidando de ti. Aleluia. Olha que coisa linda no versículo 9. No versículo 9 diz assim, Paulo orou e olha a resposta. Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que Jesus está falando para Paulo? Paulo, a minha graça é o suficiente, Paulo. Não é a tua força, Paulo. Não é o que tu faz, Paulo. Não é o que tu corre, Paulo. É a minha graça te basta. É a minha graça que te basta. Mas por que, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e de boa vontade. Aleluia, glória a Deus. Deus te quer desta forma, sabe por quê? Para que o poder de Cristo habite em ti, para que a graça de Cristo habite em ti. Olha o que Paulo continua dizendo no versículo 9. Ele entende a vontade e diz assim, e de boa vontade, pois mais me gloriarei então nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu que quando ele estava fraco, o poder de Cristo repousava sobre ele. Quando nós nos sentimos capazes, quando nós nos sentimos fortes, quando nós nos sentimos o poder de Cristo não está sobre a nossa vida, mas quando nós estamos se sentindo fracos, debilitados, impotentes, incapazes, aleluia, aí sim o poder de Cristo habita sobre nós, permanece sobre nós e Deus nos usa de forma extraordinária. Oh, aleluia. Aceite o espinho na carne de boa vontade, para que o poder de Cristo habite sobre você. Paulo entendeu e disse, eu muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Se glorie na tua fraqueza, aleluia, para que a graça e o poder de Cristo repouse sobre a tua vida. Receba a graça de Deus aí, receba o poder de Cristo sobre a tua vida. Você está no momento de fraqueza, você está no momento de debilidade e está se questionando por que eu estou assim. Por que eu estou fraco? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo jejuar? Por que eu não consigo meditar na palavra? Por que eu não tenho vontade de evangelizar? Por que eu não tenho vontade disso, daquilo? Escute, Deus está tratando com a tua soberba, Deus está tratando com esse sentimento que quer fazer você se elevar, e é neste exato momento que Deus está falando para ti, não te preocupa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia. Se alegra na presença de Deus, porque a graça e o poder de Cristo habita sobre a tua vida. Entenda esta revelação e receba esta palavra em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério e a tua chamada. E entenda que a tua fraqueza é somente para que o poder de Cristo repouse sobre ti. Paz do Senhor.